Mesmo impopular, a anistia avança em regime de urgência, com acordos de bastidores envolvendo o governo, o Centrão e até o STF. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Sete. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal, hoje, esse PL, para que a gente possa pacificar o Brasil. De comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça e o Brasil tocar a sua agenda. Bom, a anistia segue aí em regime de... Se pautou a urgência da anistia, né? Está sendo produzido o texto, etc e tal. Antes da gente... Pra gente começar aqui o papo e até dar uma recapitulada, etc e tal, existiam 4 anistias, né? Ou 3, vai, não sei. Tem aquela anistia do PL que é desde 2019 e é pra todos os crimes, é maior negócio amplo pra caramba, que é uma loucura, isso nunca passaria. Tem a anistia que é ampla, geral e restrita, mas pros crimes do 8 de janeiro, pro golpe de Estado, enfim. E a questão da dosimetria das penas, que seria a anistia light, etc e tal, que não envolve Bolsonaro, não envolve a alta cúpula, só envolve o pessoal lá do 8 de janeiro, os doidinhos, né? E essa parece ter mais adeptos e adeptos até mais poderosos. Inclusive eu vi no Twitter que ventilaram que o Lula talvez até inclusive falava, não, essa anistia light pode ser. Bom, o texto está sendo produzido agora pelo nosso querido Paulinho da Força. Que apoia o Degrau. Que apoia o Degrau. Eu achei curiosa a escolha do Paulinho da Força por um motivo específico. Quer dizer, eu descobri que ele é próximo dos ministros do STF porque ele foi escolhido relator, eu não sabia dessa informação. Mas há uma segunda informação que me chamou a atenção, que Solidariedade, seu partido, tem um questionamento de inconstitucionalidade justamente do impeachment dos ministros do Supremo, que é uma das pautas mais caras para o PL, principalmente pensando na eleição do Senado do ano que vem. Solidariedade está questionando se a PGR não teria que participar do processo de impeachment de um ministro supremo. Hoje bastaria que você tivesse uma maioria simples no Senado, desde que o texto fosse pautado pelo presidente da casa. Então, o impeachment do ministro supremo, em tese, está nas mãos de quem senta na cadeira da presidência do Senado, né? Claro que você precisa de uma articulação mais ampla com os senadores, e isso poderia ser até declarado inconstitucional pelo próprio Supremo, a depender de como isso fosse judicializado. Eles justificam justamente que os textos referentes a essa questão é de 1953. Sim. Então não foram contemplados na nova Constituição. Exatamente. Então, que essa ação direta de inconstitucionalidade e solidariedade visa construir um processo de impeachment de ministro do Supremo mais rígido, quer dizer, é mais difícil você tirar um ministro do Supremo. Então, acho que já é uma escolha de fato tentando uma anistia de solução negociada, né? Algumas figuras da política brasileira que de vez em quando apareceram cercadas desse projeto, Aécio Neves, Temer, apareceram como figuras ao lado do Paulinho da Força, o que eu achei bem estranho, a escolha, mas tudo bem, acho que faz parte. E parece que hoje o caminho natural é a revisão de dosimetria das penas. Agora, essa proposta do PL, de uma anistia mais ampla, geral e restrita para os membros do 8 de janeiro, eu acho que de fato nunca teve força, pode até ter alguma atração parlamentar, mas do ponto de vista popular e do ponto de vista mesmo da articulação do texto, ela sempre pareceu muito fraca, né? Você vê as pesquisas, o Atlas, a Quest, todas que pesquisam, o número de pessoas favoráveis à anistia é baixo. Porque é um projeto que tem um caráter jurídico de impunidade, né? E a gente estava falando isso no programa anterior, parte desses eleitores de direita se mobilizou politicamente justamente no contexto da Lava Jato, uma visão muito mais punitivista. A natureza jurídica de uma anistia tão ampla parece fundamentalmente contrariar os anseios da maior parte dos eleitores do PL. Mesmo que para esse contexto específico eles possam ser favoráveis, uma vez que eles têm grande apreço pelo Bolsonaro e tal. Mas é mais difícil mobilizar. É contraditório, mesmo que ele apoie, é contraditório para o eleitor. E eu acho que por isso que o PL, o bolsonarismo, tem encontrado tanta dificuldade em articular essa questão da anistia, né? E eu vi também numa pesquisa que acho que é tipo 63% dos eleitores são contrários à anistia só pra galera, sem Bolsonaro, sem nada, mas é contrário à anistia da galera lá do Rio de Janeiro. Dos louquinhos, né? Dos louquinhos, né? Sabe, o que eu fiquei pensando é que eu tava lendo sobre o Paulinho da Força, né? O Paulinho da Força, ele vai e volta, né? Ele era do PT, aí foi um bastião do impeachment da Dilma, voltou apoiando o Lula e foi se aproximando gradativamente do Tarcísio. Essa questão da anistia, ele como relator da anistia, eu senti, embora o Tarcísio venha falando que não quer ser candidato à presidência e tá chateadinho porque a família Bolsonaro tá no pé dele, não sei o quê, mas eu senti que
a anistia negociada pelo Centrão, como está sendo agora, foi o maior presente para o Tarcísio. Melhor, o Centrão tentando colocar à força uma candidatura no Tarcísio. Porque assim, você coloca o Paulinho da Força, aliado dele, como relator. Um cara que não é a favor da anistia ampla e restrita, mas acha que tem que rever a dosimetria das penas. Hoje em dia é a PEC da dosimetria, né? Isso. Nomeada pelo dele. Ele nomeou, e o próprio Crivella depois falou, não, veja bem, é dosimetria mesmo. Sim, sim. Essa dosimetria beneficia o Bolsonaro, mas não deixa ele livre para eleição. A gente não sabe ainda, porque tem a possibilidade da dosimetria não pegar o núcleo duro do golpe. Tá certo. Mas pode rolar, pode rolar. Pode rolar. Ainda assim, é o melhor cenário para o Centrão. Você afasta o Bolsonaro, que vai beneficiando, não que seja o Tarcísio, mas um candidato próprio, que não vai ter que lidar com essas discussões de anistia ampla e restrita, não vai entrar nesse tema aranhoso. Não, eu entendo que o Tarcísio faz parte desse mesmo grupo que tá mobilizando isso aí. E talvez, assim, o que ele queria ir tratar lá em Brasília sobre anistia, talvez já fosse isso aí mesmo, que depois ele desistiu, né? Enfim, a coisa pegou mal, enfim. Diferentemente do que eu disse no programa da PEC da blindagem, esse projeto de anistia, se for esse projeto, a PEC da dosimetria, no caso, né? Se for pautada como ela tá parecendo que vai ser pautada hoje, ela me parece muito mais um movimento do centrão e não tanto da direita. Ainda que o discurso seja da direita, os benefícios me parecem ser muito mais colhidos e quem está de fato fazendo a parada rolar tem sido o centrão. Porque assim, a gente tá falando de um projeto que é impopular pra caramba. Mesmo na dosimetria, as pesquisas mostraram que assim, a galera até compra melhor a dosimetria do que uma anistia de fato. Mas também não é, ninguém tá muito aí pra isso. Acho que o ânimo social em cima da galera que foi presa, das tiazinhas, etc e tal, meio que já passou também, né? A tia do batom Já perdeu o glamour dela, já foi. Então, assim, não é um projeto que a base tá falando, vamos lá, tal, a menos que você seja bolsonarista. Mas aí tu tá interessado no Bolsonaro, e a gente sabe muito bem que se os bolsonaristas, eles até topariam matar essa galera do 8 de janeiro aí pro Bolsonaro ficar anistiado. Então também não é de grande interesse, dosimetria não é, né? Então, por que interessa de verdade? Por que os partidos estão se mobilizando para fazer isso? Porque aí você vai ganhar figuras políticas que podem ser proeminentes, porque eu também fico pensando, pô, você é tão impopular, como é que você vai encaixar esse cara? Mas você vai encaixar esse cara, eu tenho certeza absoluta. Nas próximas, pelo menos 2 eleições, a gente vai ter o Zé da anistia, ou o Zé da dosimetria, né? Anistia é melhor. E o Zé do 8 de janeiro. Que é o cara que, o Zé do 8 de janeiro, é o que tava no 8 de janeiro e vai virar deputado estadual, deputado federal, vereador da cidadezinha lá dele, vai virar tudo. E você vai ter o Zé da anistia, que foi o cara que lutou por ele, né, cara? Que vai estar fazendo o mesmo movimento, ou seja, tá criando novos políticos fisiológicos mesmo, aquele que a gente conhece. Você falou, né, Lucas? Pô, eu achei curioso a figura do Aécio e do Temer. Do Temer eu acho ok. Que, pô, ex-presidente, o Temer é o cara do Centrão, ele circula bem com todo mundo, sempre que dá algum pane chamam o Temer, beleza. Agora o Aécio me chamou a atenção mesmo, porque o Aécio participou muito dessa semana do jornal, assim. Ele que não aparecia, nossa, nunca, de repente ele tá em todas, de novo. Um saudosismo em relação à anistia que beneficiou o avô dele, quer dizer, não beneficiou, né, mas abriu caminho para o avô dele ser eleito. Pode ser. Assim, eu tenho a impressão, e aí eu concordo com o que você falou, assim, acho que é um processo de burocratização um pouco das pautas de direito, que é natural para alguém que ocupou postos de poder e vem ocupando postos de poder há tanto tempo. Esse tipo de pauta é muito mais ligado a uma manufatura diária da política, né? Como é que você vai revisar a dosimetria de pena, ou você vai lutar por qual modelo de anistia, foge um pouco desse caráter mais antissistêmico que essa direita bolsonarista tem, né? Claro, esses dois movimentos vão acontecer de maneira simultânea. A gente ainda tem o fenômeno Pablo Marçal e outros nomes que aparecem com propostas antissistêmicas e como é que eles vão se estruturar caso vençam, a gente vai entender depois. Mas já é uma direita que começa a pensar em eleger quadros que possam atuar muito mais pragmaticamente, mas aí, claro, dentro do campo de propostas dessa extrema-direita. O Nicolas Ferreira já é um pouco esse exemplo, porque ao mesmo tempo que ele é o deputado das redes sociais, muito vocal, ele faz a política cotidiana do dia a dia ali. Ele é alguém que pauta, que vai atrás, que ele já tenta ter um pouco dessa atuação escamoteada em relação ao deputado que visa uma publicidade acima de todas as coisas, mas também se coloca e entende o papel que ele tem como liderança da direita. Agora, isso do Tarcísio, e eu concordo, acho que é uma tentativa de tirar um pouco a pressão do nome do Tarcísio, articulando um projeto sem a participação dele, porque originalmente ele foi a Brasília discutir a anistia e não a dosimetria. Mas o Tarcísio, aí eu acho que a questão do Tarcísio a tentativa de presente do Centrão só vai encontrar um Tarcísio disposto a aceitá-lo se as pesquisas forem mais favoráveis para ele, né? A gente vai falar mais de pesquisa em outro programa,
mas eu acho que o Tarcísio, nada que for feito vai dissuadir da ideia de concorrer à reeleição em São Paulo, a não ser que o Lula chegue impopular. Então, eu entendo, a gente até brincou essa semana no off, que o Lula, pelo visto, vai concorrer contra ele mesmo, com o número de desistências que a gente está tendo de candidatos para 26, ou aparentes desistências. A popularidade do Lula vai ser o fiel balizador. Esses projetos podem funcionar como sinalização, justamente pelo que você falou. O cara vai ser eleito deputado federal em cima de eu fui o deputado do PL que mais lutou pela aprovação da anistia, e com o seu voto nós vamos tentar restituir os direitos políticos do capitão. Esse cara vai ter na propaganda eleitoral, inclusive ela já tá montada, eu fiz ela de graça aqui, se o PL quiser me pagar, então vai ter. Mas eu não sei se isso afeta a candidatura presidencial de 26. Porque a dosimetria já não tem impacto positivo para ninguém ainda. O Tarcísio vai falar, eu fui o cara que lutou pela redução de dosimetria da pena. Não, né? Nessa sinalização pro eleitor bolsonarista vai ter. É um projeto muito exclusivo do Centrão. E como um projeto muito exclusivo do Centrão, ele não é tão politicamente vendável, né? O Centrão tem mais a entrega, entre aspas, com emendas, né? Obra na base, esse tipo de pauta acaba elegendo muito mais deputados do Centrão do que essas pautas de sinalização de bandeira, de virtude. Então eu fico com a impressão que a dosimetria, e aí é uma questão que eu estava na dúvida outro dia, e eu vi o Aires Brito falando, a própria questão da redução da dosimetria precisa ser aprovada pelo STF. Quer dizer, é um argumento de constitucionalidade ainda. Então, tudo isso precisa ser um acordo muito grande, e eu tenho minhas dúvidas se o STF vai topar essa redução de pena. Parece que sim, parece que é uma coisa que o STF está um pouco mais disposto a aceitar, visando a não reversão da condenação do Bolsonaro, mas política pode mudar muito rápido, e o STF pode entender que o movimento é favorável a descartar tudo. Então, até a revisão da dosimetria pode ser judicializada e acabar mal para aqueles que entendem a dosimetria como um fator importante. Curioso isso que você falou, porque eu sei que o Barroso se mostrou favorável, publicamente favorável, a uma revisão de dosimetria e tal, mas acho que foi até segunda-feira, foi bem no começo da semana, saiu uma folha lá falando, não, que os ministros do STF já estão de acordo aí com a questão da dosimetria, já está tudo discutido. Coisa que foi dita pelo próprio Temer, e ele fala com essas palavras. Não, a gente já falou com o judiciário lá tal, já tá tudo discutido aqui por trás, no vídeo que ele faz lá com o Paulinho da Força e o Aécio. Só que, no mesmo dia que saiu essa folha, o Alexandre de Moraes virou e falou, não, isso é mentira. Ninguém no STF conversou com ninguém sobre nada, não tem nada acordado, não. Então eu fico com você também, eu não sei até que ponto o judiciário tá tão fechado, assim, esse acordão existe tanto. Assim. Eu também tenho a impressão que não, acho que todos esses... Inclusive o próprio Paulinho da Força, quando entrevistado, perguntou pra ele, você falou com algum ministro do STF? Ele fala, não. Então assim, parece ser só uma sinalização do que um acordo. Esse acordo ainda é só hipotético. Ele nunca foi acordado de fato. Quer dizer, ele foi acordado pelos deputados do Centrão, mas que por enquanto se mostram acuados frente às manifestações contrárias e ao próprio STF que talvez fale, não vou nem reduzir dosimetria de pena. Ou essa redução de dosimetria de pena não se aplica aos já condenados. Isso pode servir como um novo regime penal para futuras condenações. E assim, acho que existe até uma preocupação da redução da dosimetria da pena, eu vi algum deputado do PT falando sobre isso, que esse entendimento inicial de que se reduziria o tempo de reclusão por golpe de Estado, tornaria alguém condenado por furto de celular a mais tempo de detenção do que alguém por golpe de Estado. Então, a questão de dosimetria de pena parece simples, mas quando você vai colocar em direito penal, e direito penal comparado, quer dizer, esse crime pesa mais ou menos do que o outro, provavelmente a redução de dosimetria de pena coloca a abolição violenta de Estado Democrático de Direito e golpe de Estado abaixo de muitos outros crimes que são menos periculosos, se a gente for fazer uma análise mais sociológica do crime. Acho que existe um quê de jogar pra galera, então falar, nós já temos um acordo pra ver como o público reage e até a pressão que o público vai dar em cima do judiciário, e existe um quê de que com certeza o Temer tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, antes de ser o ministro do STF, era um cara do Centrão de São Paulo, né? PFL. Ele era do PFL? Ele era do PFL e depois foi pro PSDB. Então, assim, né? Canato de São Paulo, Centrão, blá, 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 blá. Só que aí a gente vem, né? Aquilo que a gente fala de vez em quando, de como os poderes, você pode até ter um grupo político seu, né, cara? Mas o poder que você tá é aquele que você vai defender por corporação no fim do dia. Então, acho que existe uma dificuldade aí desses nomes mais antigos que devem conhecer o Alexandre já de muitas décadas, de entender para que lado que ele vai também, a depender dos rumos do vento, né?